Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Nisso na área, professor de Geografia, projeto Estudaê a todo vapor e evoluindo, tá? A gente está numa série de aulas aí sensacionais, pegando primeiro, segundo, terceiro ano, e hoje a gente dá continuidade sobre o estudo aprofundado sobre as regiões brasileiras, né? A gente já falou aí sobre algumas regiões importantes, Nordeste, sobre o Norte, sobre o Sudeste, e hoje a gente se debruça sobre a região sul do nosso país, galerinha, tá? Região importante, tá, do ponto de vista econômico, que se destaca nesse aspecto no Brasil pelos indicadores sociais, né, uma região que se destaca ali positivamente, tá? Então vamos entender melhor isso, vamos detalhar. Então vem para cima, vem para o slide, vamos falar sobre as regiões do país, especificamente a região sul, tá? Sempre lembrando, antes da gente detalhar a região sul, por que, Marcos, essa regionalização? O Brasil é um país continental, gente, não esqueça, tá? É um país de dimensões do tamanho de um continente, tanto no seu sentido norte-sul, quanto no seu sentido leste-oeste. Até por isso o Brasil ele é dividido em regiões, né? No caso, regiões administrativas. A regionalização que a gente utiliza mais tradicional foi a feita pelo IBGE na década de 70, né? Que divide o Brasil em 5 macro-regiões. E a gente nunca pode esquecer isso, sempre retomando, tá, gente? Que é uma forma de melhor administrar o nosso território de acordo com as suas particularidades, mas também semelhanças entre os estados que compõem essas regiões, tá? Lembrando, tá? Então o Brasil é um país de dimensões continentais, é dividido em regiões com o objetivo de atender, né, de entender as características, as especificidades dos estados e as semelhanças dentro dessa região. Lembrando que o Brasil, né, ele vai ser dividido, ampliando aqui um pouquinho aqui, em 5 macro-regiões, a saber, a região, só mudando aqui, a região, primeiramente, a região norte do país, né? Depois nós teremos aqui a região nordeste do país, região centro-oeste, nós vamos ter a região sudeste e, por fim, a região sul, que será o nosso foco de análise nessa aula de maneira específica, beleza? Então vamos lá, vamos evoluindo, tá? Primeira coisa importante, a região sul do país, ela será composta por 3 estados, a saber, tá certo? A região sul é a região que tem a menor quantidade de unidades federativas de estados, que são o estado do Paraná, que eu vou frisar aqui contigo, que tem como a sua capital Curitiba, vou botar bem aqui do lado, tá certo? Curitiba, tá? Bela Curitiba. Nós temos o estado de Santa Catarina, gente, né, que, marcando aqui o estado de Santa Catarina, que tem como capital a cidade de Florianópolis, vou botar bem aqui, estado de Florianópolis, botar aqui, ó, Floripa, tá, como o pessoal diz no popular. E, por fim, a gente tem o estado do Rio Grande do Sul, né, marcando aqui de amarelinho, tá certo, que tem como sua capital a bela Porto Alegre, tá? Porto Alegre. Tá? Então, esses 3 estados compõem a região, né, sul do país com as suas respectivas capitais. Evoluindo sobre esses aspectos, gente, tá? A região sul é a região, além de ter a menor quantidade de unidades federativas, apenas 3 estados, também compõe, né, a menor região em extensão territorial. E aí é um dado que eu já falei com vocês inicialmente, né, de sensibilização, mas agora eu reforço, tá? A região sul, ela se destaca a nível nacional, gente, por apresentar os melhores indicadores sociais do Brasil. O que é isso, Marcos? Tá? É a região que apresenta, gente, os menores índices de desigualdade, tá, gente? Os menores índices de desigualdade. É uma região que se destaca, gente, principalmente por apresentar maior qualidade de vida, né, em relação aos estados brasileiros, né? Isso é muito representado na sua nota de IDH, é uma região que apresenta aqui os maiores índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, um critério utilizado pela ONU, né, especificamente para mensurar a qualidade de vida dos países e das regiões, né, a partir ali de análise de renda, expectativa de vida, né, taxa de escolaridade, assim mensurando, né, a expectativa, a qualidade de vida dessas regiões, belezinha? Então não pode esquecer, isso é um ponto muito importante. Evoluindo, gente, tá? Um ponto que chama a atenção também da região sul do país é no aspecto climático. O Brasil é um país, né, que
é conhecido majoritariamente por um clima tropical, né, que é marcado principalmente por um clima quente, né, e úmido. E, de maneira geral, a característica do calor ela é muito marcante a nível de território nacional. E quando a gente vai para o sul do país, chama um elemento que chama a atenção, porque é a região do país que está mais afastada do centro da Terra, né? A região que está mais afastada em relação à linha do Equador. Isso tem um papel importante numa característica que marca o Rio Grande do Sul, que é a variação de temperatura, né? É a variação das estações do ano ao longo, né, desse ano, no caso deste ano, né, no caso que vai passando, tá? Então, um ponto que marca a região sul do país é a região do Brasil que apresenta as 4 estações climáticas bem definidas, que são elas, né, só marcando aqui as letras iniciais, em ordem, gente, tá? Primavera, que é a estação onde a temperatura começa a aumentar. A gente tem o verão, que é a estação do ano que marca, né, as maiores temperaturas. Depois essas temperaturas elas começam a cair. Nós chegamos no outono, né, uma estação de transição. E por fim, onde as temperaturas elas estarão mais baixas, né, que é o inverno. Isso aqui é o ciclo, né, das estações do ano em ordem cronológica: primavera, verão, outono, inverno. E, Marcos, no Brasil a gente vai ter essas 4 estações bem definidas em todo o território? Não, gente. Por exemplo, no Nordeste a gente tem majoritariamente o processo de verão. Ah, Marcos, mas a gente vê, por exemplo, chuva, né? Mas, gente, atenção, a chuva não é significado de inverno. O inverno é uma característica que se atrela ao frio, tá? Inclusive, maiores índices de pluviosidade tendem a acontecer principalmente no período do verão, onde está mais quente e aumenta-se a evaporação de água dos oceanos, tá? Muita atenção nesse aspecto. Então aqui, por exemplo, no Maranhão a gente tem só o verão, que é dividido em 2 fases, né? O verão chuvoso, que ocorre na primeira metade do ano, e o verão de estiagem, que ocorre na segunda metade, né? O que caracteriza um clima tropical típico, né? Que é um clima quente e úmido, mas com sazonalidade, um período úmido e um período seco. Quando a gente vai para o sul do país, a gente já tem, tá certo, o clima que marca essa região é o chamado clima subtropical, tá? É um clima que vai apresentar as maiores variações de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, né? Nós vamos ter verões quentes e invernos frios. Tanto que se tu vai, por exemplo, nesses estados, tanto, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul, se tu vai, por exemplo, agora no final do ano, né, janeiro, você vai sentir temperaturas elevadas, muito semelhantes ao que a gente percebe aqui no Nordeste, né? Temperaturas que vão estar na casa de 28, 30 graus, 32 graus, tá? Mas se você vai, por exemplo, no meio do ano nessas regiões, que é justamente o período do inverno no hemisfério sul, você vai ter temperaturas mais baixas, na casa ali de 10 graus, tá? Então, variação de temperatura, belezinha? Então, característica importante do ponto de vista físico. Voltando para o elemento econômico, um outro ponto que chama a atenção e se relaciona claramente também com o índice de desenvolvimento humano, é que a região sul, gente, ela apresenta o 2º maior grau de desenvolvimento econômico do Brasil, só atrás da região sudeste, né? Inclusive a gente já falou sobre o sudeste, são as 2 grandes regiões hoje no aspecto econômico do país, tá? O Nordeste também vem evoluindo muito claramente, né? Principalmente ao longo do século XXI, mas ainda fica muito claro dentro de um processo econômico histórico que a região sudeste, a região sul, tem um peso importante, tá? A nível nacional, muita atenção. Tá? Destaque, aí entrando nesse aspecto econômico, Marcos, tá? Que atividades a gente pode perceber? Eu vou dividir aqui, levando em conta os 3 setores econômicos. Primeiro setor, que é o setor, né, de agropecuária e extrativismo. Segundo setor, que é o setor que marca as atividades industriais, a construção civil, geração de energia. E o terceiro setor, que é o setor de comércio e prestação de serviços. Que, inclusive, no terceiro setor a gente já teve conversas em outras aulas, que é o setor que também atualmente engloba, né, as atividades de tecnologia, as atividades principalmente atreladas à evolução da comunicação, que para muitos autores já formam um novo setor, o 4º setor, o setor quaternário. Mas vamos lá. Primeiro setor econômico, o que se destaca, Marcos, na região sul do país em relação ao primeiro setor? A gente tem condições climáticas e de solo favoráveis, tá certo, à produção agropecuária da região. É um solo que se destaca na região sul, principalmente, gente, aqui no estado do Paraná. A gente vê muito isso em nível de história. Teve muito atrelado ao ciclo do café do Brasil, tá? E ele também está situado no estado de São Paulo, importante frisar, que é a terra roxa. Tá? É um solo muito fértil do Brasil. O nome técnico desse solo é nitossolo.
tá? Até anotar aqui, ó, o nome técnico que você pode encontrar em prova é o nitossolo. O nitossolo, a terra roxa, ela vai estar inserida justamente nessa região ali do estado de São Paulo, chegando também parte do Paraná, tá? E a gente vai ter aqui também, em relação principalmente ao relevo, também um relevo mais plano, né? O relevo ali dos pampas gaúchos, das coxilhas, né? Enquanto é que a gente pega dois domínios, a gente pega aqui especificamente o domínio das araucárias, né? E pega já mais ao sul aqui o domínio dos pampas gaúchos. Nós vamos ter aqui relevos mais suaves, menos ondulados. Então são relevos que são muito bons para plantação, tá certo? Para criação de animais, por exemplo. Até historicamente, por exemplo, a região sul do país, ela se destaca na produção agropecuária, tá certo? Então, ponto importante, tá? A região é líder, tá, na produção de aves e suínos do Brasil, tá? Destaque para a produção de maçãs e uvas, né, nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, gente, tá? Inclusive para a questão das vinícolas, né? Produção de vinhos, tá certo? Maçãs, uvas principalmente, tá? O sul do país, ele vem se destacando também no aumento dessa produtividade, tá? Na produção de vinhos de maneira específica. Destaca o estado do Paraná, ele se destaca hoje na produção de milho, tá certo? Elemento importante. Evoluindo, a gente tem também, gente, muita atenção, um destaque para a produção têxtil, para a produção de fumo na região sul do país, tá certo? Uma outra atividade se destaca agora, a atividade mineralógica, atenção, tá? A gente tem a produção de carvão mineral e xisto nos estados de Santa Catarina e Paraná. E uma cidade que eu te destaco em relação à produção, principalmente do carvão, gente, está no estado de Santa Catarina, a região de Criciúma. Tá certo? A gente tem aqui, tá, produções carboníferas nessa região do estado de Santa Catarina, tá, que se destacam aqui a nível nacional. Importante frisar, Criciúma, tá? Marcos, o Brasil é um grande produtor de carvão mineral, de destaque a nível mundial? Não, gente, não é, tá? Mas dentro do Brasil a gente tem, em estado que se destaca, o estado de Santa Catarina, na região de Criciúma. Belezinha? Então, evoluindo, a gente também tem um outro ponto importante, né, gente? Aqui já entrando já no segundo setor econômico, que é a produção energética. Na região sul, né, a gente tem, entre aqui São Paulo, mas principalmente na região do Paraná, a gente tem a Bacia Platina, tá certo? Que tem ali o Rio Paraná, um rio muito importante, e nesse rio nós temos ali, tá, principal hidrelétrica da América do Sul, a segunda maior do mundo, só perdendo para Três Gargantas, inclusive durante boa parte do tempo, durante o período da história, foi a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Itaipu, gente, muita atenção, situada no Rio Paraná, na Bacia do Paraná, na Bacia Platina, tá certo? A hidrelétrica de Itaipu, ela tem uma importância tremenda, gente, tá? Pois ela fornece energia, principalmente para o coração econômico do Brasil, para a região sudeste. Um outro dado importante, a hidrelétrica de Itaipu é uma hidrelétrica binacional, gente, tá? Como assim, Marcos? Ela não pertence apenas ao Estado brasileiro, ela pertence ao Brasil, mas também pertence parte dela ao Paraguai, tá certo? Então, muita atenção na hidrelétrica de Itaipu. Principal hidrelétrica brasileira, sem sombra de dúvidas, gente, tá? Situada na região sul do país, aqui entre sudeste e a região sul, mas ela está na bacia, tá certo, do Paraná, tá? Nessa região até marquei aqui, Paraguai, Paraná ali em destaque. Evoluindo o segundo setor, gente, tá? A gente tem um processo, isso aconteceu principalmente aqui, no caso do Brasil, do Nordeste, muito no final do século XX para o século XXI, que é a movimentação, né, de indústrias que começam a sair da grande concentração urbana do Sudeste e vão se deslocar para outras localidades. E além de ir para o Nordeste, outras também se deslocam para o sul do país, tá? Então muitas indústrias migraram do Sudeste para a região Sul, tá? Destaque dessa migração e dessa produção industrial é o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais industrializado da região. Muita atenção, gente, tá? O Rio Grande do Sul, marcando bem aqui, é o estado mais industrializado da região sul do país, tá bom?
Quais são as atividades ali que a gente vai perceber, Marcos, de destaque e as cidades? A gente tem destaque, obviamente, ali para a região metropolitana de Porto Alegre, né, onde fica aqui a capital, marcando, tá? Lembrando que uma região metropolitana, a gente tem um agregado de cidades, onde tu tem uma cidade central, que de certa forma atrai as populações, a circulação de capital em torno delas, e cidades que orbitam, né? Isso a gente chama de região metropolitana. Há uma grande integração urbana entre essas cidades. E, obviamente, ali na capital, ela acaba tendo, obviamente, a maior concentração e atração devido a concentrar os principais serviços, os principais capitais, tá certo? Maior quantidade de pessoas, que, obviamente, incentiva, né, obviamente, o consumo, tá bom? Outra região que se destaca é a região, estou marcando bem aqui, de Caxias do Sul, tá? Indústrias de destaque, indústrias automobilísticas e químicas, também no estado do Paraná, importante, tá? E agora vamos evoluir, gente, tá? Vamos para as nossas questões, tá? Primeira questão diz o seguinte: quais são os estados que compõem a região sul do Brasil, do nosso país, gente, tá? São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Vamos lá, vamos por partes, né? O estado de São Paulo, aqui a letra A está errada, né? O estado de São Paulo é um estado que compõe a região sudeste do nosso país. Então, letra A já foi. Letra B, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, gente? Esse é o nosso gabarito correto, vamos marcar aqui, tá? Nosso gabarito aqui é a letra B, são os 3 estados, não esqueça, a região que tem a menor quantidade de estados, unidades federativas, tá certo? Que é composta por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver o erro das outras alternativas aqui rápido. Rio de Janeiro é um estado da região sudeste, né? Paraná e Santa Catarina, ok. Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né? O Rio de Janeiro já deixamos claro que é um estado do sudeste. Então, e a letra S, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo e Minas Gerais são estados que compõem ambos a região sudeste do país. O único aqui que seria o sul seria o estado de Santa Catarina. Tá certo? Então, nosso gabarito aqui, letra B. Vamos para a próxima questão, vamos responder mais uma. Vamos lá. Digamos o seguinte, tá aqui a nossa resposta. Vamos lá. Segunda questão. A região sul do Brasil é considerada, né, características do sul do país, a maior região do Brasil em extensão territorial? Letra B, a região com os piores indicadores sociais do país? Letra C, uma região com pouca diversidade climática? Letra D, a região com melhores indicadores sociais do Brasil? Ou letra E, a região com menor número de estados? Tá? Gente, nós temos aqui claramente 2 alternativas, né, que se mostram corretas, mas a gente vai eliminar logo os erros. Letra A, gente, é a maior região em extensão territorial do Brasil. Não é, gente, tá? É a maior região em extensão territorial brasileira é a região norte, gente, tá? A região sul é uma das menores, juntamente com o centro-oeste são as 2 menores em extensão territorial. Letra B, né, é a região com piores indicadores sociais do país. Pelo contrário, eu deixei muito claro isso ao longo dessa aula, né, que é a região que apresenta os melhores indicadores sociais do nosso país, né, os melhores índices de desenvolvimento humano, menores índices de desigualdade, maior qualidade de vida, gente. A gente vai encontrar nos estados do sul do país. Então, a letra B está errada. Letra C, uma região com pouca diversidade climática, gente. Galerinha, a região sul do país, ela faz ali uma transição já de um clima tropical, né, para um clima subtropical, então você tem sim uma diversidade climática importante, você também tem uma diversidade também de vegetação, você tem, como eu próprio citei, a araucária, ali pegando a região do Paraná, Santa Catarina, você tem ali os pampas gaúchos na região do sul, né, os campos, você tem um clima subtropical marcante, na parte do litoral, por exemplo, você já vai ter algumas temperaturas mais elevadas, você tem 4 estações do ano bem definidas, então eu não posso dizer que é uma região de pouca diversidade climática, tá? É uma região que apresenta grande diversidade. E ficamos entre a nossa letra D e a nossa letra E. Letra D é o seguinte, é a região com os melhores indicadores sociais do país. E isso é muito correto, né, gente? O que marca aqui uma das características claras da região sul do país é os melhores indicadores sociais, como eu frisei, tá certo? Inclusive excluindo a letra B. E a letra E, gente, ela diz que é a região com o menor número de estados. Isso também é um fato.
Então, a nossa letra E, ela também está correta. Apenas 3 estados compõem a nossa região sul do país, gente, tá? Então, nossa alternativa aqui correta seria a letra E. Vamos fazer só essa checagem aqui rapidinho. Vamos para a gente fechar com chave de ouro. Eu vou voltar aqui no mapa para vocês, para a gente olhar, fazer essa contagem desses estados, ó. Vem aqui comigo para a gente fechar com chave de ouro para não ficar nenhuma dúvida, tá? A gente vai perceber que tanto o estado do centro-oeste quanto o estado do sul do país vão apresentar 3 estados. Mas qual é a diferença, Marcos? Porque o estado do centro-oeste ainda tem a capital Brasília, tá certo? O Distrito Federal, que é um ente híbrido, que apresenta características tanto de estado quanto de município. Então, se a gente leva em conta apenas unidades federativas, o estado do centro-oeste ele teria 3 estados e o Distrito Federal, enquanto a região sul apenas 3. Por isso que essa alternativa também se mostra correta. Belezinha? Então, deixa eu voltando aqui para a questão rapidamente, tá? Para a gente fechar com chave de ouro. Então, é isso, galerinha, tá? Região sul do país, beleza, principais pontos, características importantes, tá? A gente evolui para as próximas aulas, tem mais coisa bacana para a gente discutir. Forte abraço, valeu!